daquela palmada, né? Bom, estamos aqui no nosso primeiro podcast do Grupo Transgressão. A ideia é a gente fazer uma conversa sobre a prática pedagógica do cunho cultural. Estou aqui com o Lucas, que é professor que um bom tempo trabalhou na educação infantil, está trabalhando no ensino fundamental, 1 ou 2, o Guilherme, que trabalha com Fundamental 2, e o João, que trabalha com Fundamental 1. Então, fazer algumas perguntas para vocês e a gente vai conversando, não precisa ser na ordem, né? Se quiser entrar na conversa um do outro e falar e etc. Lembrando que o João gosta de falar pra caramba, né? Eu pergunto para os alunos do pedido, ele toma a palavra e ele fala, eu tenho que ficar cortando. Eu tento controlar a hora que ele fala ou não, mas vamos lá. Tá bom, então eu vou trazer inicialmente algumas perguntas, são as que eu recebo todas as vezes que a gente vai trabalhar com o cultural e fazer explanação em alguns lugares. As pessoas sempre perguntam assim, bom, como foi a sua entrada, né, como é que você, essa questão da aproximação com o cultural de vocês três? A minha aproximação foi a partir do PIBID aqui na graduação, né? Então, como eu fui trabalhando ao longo do processo da graduação, eu entrei na educação, né, para dar aula. Então, eu já tinha uma base um pouquinho firmada no currículo cultural e acho que o processo é difícil, não tem como negar, mas a gente se adapta ao dia a dia escolar. Bom, eu tenho uma trajetória parecida, então, né? Eu também me aproximei do currículo cultural a partir do PIBID, coordenado aí pelo Mário e pela professora Elaine. Desde então, né, nas discussões do PIBID, eu entrei na faculdade com uma outra ideia de educação física, não pensava em dar aula, em ser professor, e o PIBID foi, com as discussões ali, foi me levando mais para o lado da licenciatura, né, para a discussão da escola, o que foi me chamando a atenção, né, e desde então, a partir do PIBID, eu fui nos projetos possíveis da faculdade, fui me vinculando aquilo que me levava às discussões da escola, né, principalmente ancorado aí, nas discussões curriculares do Mário, né, do currículo cultural, e desenvolvi minha pesquisa, minha IC, né, hoje estou no mestrado, estou dando aula também, né, ancorado aí nessa perspectiva e acho que passo a bola. Sim. Com o Lucas falando, eu me lembrei que a gente fez o mesmo ditado, inclusive, né, eu e o Guilherme. E eu e o Guilherme tem uma coisa muito parecida. Se eu conto da memória dele é compatível com a minha, mas foi algo mais ou menos assim, né? A gente estava no primeiro semestre e a gente fazia disciplina de jogo com a Elaine. Eu não sei se é compatível, mas é o que está na minha cabeça. A gente fazia essa disciplina com a Elaine de jogo e mais ou menos ali no fim do semestre a Elaine pegou e lá na sala fez uma proposta. Eu que também queria ser professor de academia, né? Queria ser personal e tal. Tanto que no começo meu primeiro IC foi com o Edivaldo, mas eu ficava na dúvida, fiquei com uma dúvida tremenda se eu fazia uma IC no estudo de biologia ou se eu fazia uma IC com o Edivaldo. Eu conversei com a Carminha, ela falou, faz os dois, faz a IC num lugar, IC no outro. Começou a falar de umas outras alunas dela que fizeram a mesma coisa para ver o que gostava mais e tal, mas acabei indo na IC com o Edivaldo mesmo. Mas aí a Elaine, nesse fim de semestre, ela chegou na sala e falou assim, pessoal, tem um programa, chama PIBID e tal, e vocês ganham uma bolsa de R$400 e é sobre escola. Não me lembro nem como ela apresentou, mas ela fez essa apresentação. Eu não queria escola, não fazia nem questão. Mas estava precisando da grana. Mas aí o Guilherme sentado do meu lado, eu fiquei falou, vamos fazer, né? Só mais pela grana, para juntar uma grana e tal. E é isso, né? Sem muitas pretensões. E aí a gente entrou, começou a ler alguns textos, começou a ficar meio encantado, a gente gostava mais dessas discussões de humanas do que das discussões mais da área do treinamento, por aí foi. Aí, depois daí a gente começou a frequentar o grupo Transgressão já, né? A gente começou, eu fazia 2 grupos, fazia o Corpo Educação e Transgressão, o Guilherme fazia só o Transgressão, e aí a gente tinha uma amizade, até hoje tem muita proximidade. E aí a gente tinha muita coisa em comum, né? Então ficava falando, para além do grupo, ficava conversando sobre as coisas do grupo e acho que isso aproximava mais ainda da gente desse mundo, né? Porque estava lá na Transgressão falando, quando saía, quando estava lendo os textos, ficava falando sobre os textos, então era uma coisa que foi aprofundando a gente mais, envolvendo a gente mais nisso. E aí depois a gente
começou a fazer concurso, né, um monte de concurso, já querendo escola. Que nem o Lucas, assim, não? Acho que não nesse nível, né, Lucas? Nesse nível de concurseiro, assim. A gente começou a fazer uns concursos até que calhou de a gente estar se formando, passando um concurso, começar a dar, como a gente foi formado nessa concepção, a gente já começou a trabalhar com ela. Foi vocês falam duas coisas importantes, acho que dá para tirar da fala de vocês, que a gente continua aqui perguntando. Primeiro, essa questão da relação, né? Essa coisa de você no PIBID, na escola, voltava no grupo, né? Aí vai para o grupo de pesquisa. Isso, em alguma medida, vocês acham que vai fortalecendo a prática, a escolha, vamos dizer assim, o caminho que vocês vão seguir em termos de prática pedagógica? Eu digo isso porque é uma grande vantagem, né, que a gente entende do PIBID, mas principalmente dos grupos de pesquisa, da experiência que eu tenho de grupo de pesquisa, que era isso, né, as pessoas iam lá, quando a gente tinha um grupo na USP, as pessoas, né, contavam que pegava o trem, o metrô, aí atravessava a cidade e aí voltava, ficava discutindo, né, esse tipo de ambiente, assim, vocês acham que isso favorece muito, não só o engajamento, mas o entendimento? Eu acredito que sim, né? Como o Manzo falou, a relação ali perpassa ali o momento do encontro, né? Da reunião em si, né? Que a gente vai continuar refletindo, levando nossas questões, às vezes até com menos receio do que no momento do encontro, né? Porque está uma amizade mais íntima, você se sente mais livre para falar as inquietações que você tem, né, as dúvidas que te perpassam. Então acho que a amizade, assim, a relação, né, essas idas em grupo, né, no caminho, fora do encontro, acho que com certeza favorece, assim, a escolha e o próprio vínculo que a gente vai tendo com a proposta, né, com as discussões. Eu acho que essa questão do PIBID, do grupo, acho que dá uma segurança, porque quando você vai para a escola, ainda mais a gente que não queria ir para a escola, né, a gente caiu no projeto mais por uma questão financeira, a gente não sabe como funciona a escola. A gente passou pela escola, mas o funcionamento dela, a gestão, tudo a gente não entende. Então, essa perspectiva de você conversar sobre como é o planejamento, você sabe que o professor também tem segurança, e então você não está lá na escola só num lugar de julgamento, né? Você está no entendimento da prática, né? Então, e levar isso para o grupo discute, e você sabe que outros professores também passam a mesma coisa. Então, essa questão de ter um aporte teórico e essa experiência prática é bom, porque essa relação traz pra gente o que a gente vai enfrentar futuramente se a gente seguir nessa área, né? Eu acho que sim, quando você tem uma sociabilidade para além do grupo, né? Se você conhece pessoas do grupo e você tem uma relação de amizade fora, você aumenta o seu envolvimento com aquilo, em qualquer coisa, eu acho, né? Eu lembro, só dando um exemplo fora, mas que tem muito a ver com isso, quando eu era adolescente, eu comecei a frequentar grupos de acampamento, de religião e tudo mais, né? E aí aquilo, a gente ia mais pela sociabilidade do que pela razão ali. Então eu acho que isso favorece você se envolver mais. E aí dentro disso, né, porque vocês fizeram uma faculdade que é forte no campo da atividade física, no campo da pedagogia do esporte, né? Então, vocês acham que em alguma medida isso vai determinando a escolha de vocês, quando vocês se tornar professores e ao se tornar professores adotar essa perspectiva do cultural, porque não outra? O que vocês acham? Como é que ficou como é que vocês enxergam hoje, assim, vocês se identificarem e tocarem isso em cena? Porque muitos professores, eles começam dando aula apoiados em outras perspectivas, se eles não tomaram contato com essa. Vocês não, né? Vocês já começaram desde cedo trabalhando com o cultural, mas há uma escolha, né? Como é que vocês entendem que essas coisas foram acontecendo? Eu acho que eu tenho uma perspectiva de quando você entra na escola, se você não passou a ter contato com determinado conteúdo que o currículo cultural trouxe, você está nessa questão da repetição, né, o que o professor fazia. E também, ou você está nessa perspectiva de, tipo, eu sou jogador de handebol, então a parte da pedagogia do esporte é mais forte em mim, então eu vou ficar mais nessa parte na escola, eu levo isso para a escola. Então, quando o currículo cultural traz esses debates, né, sobre a escola, sobre essa visão de mundo diferente, você começa a entrar na escola com uma perspectiva diferente dos outros professores de educação física de outras faculdades também, né? Então, acho que essa influência que tem durante o curso influenciou a nossa escolha, assim.
né? Eu acho que tem uma escolha, né? Como você falou, tem uma escolha, mas ao mesmo tempo também tem uma série de contingências que vão também fazendo a gente ir para um lado ou para o outro, né? Então, o fato da gente cair aqui na graduação e existir o cunho cultural ali e aparecer, faz com que a gente possa escolhê-lo, né? E eu acho que porque as treinamentos talvez a gente não tenha se identificado tanto, eu acho que isso conta, né? A questão das relações que você vai fazendo, mas também talvez reacender coisas que foram construídas na sua personalidade anteriormente, né? Então, eu desde agora no ensino médio eu já gostasse muito de musculação, ficava estudando coisas por conta, assim, meus pais tinham academia, tinha livros, eu ficava olhando e gostava de treinar tudo. Eu gostava muito de ciências humanas na escola também. Então, a parte da filosofia, geografia, tudo, a geografia humana. Eu lembro que uma vez tinha um professor meu que estava faltando professor de geografia, tinha um professor de inglês que era formado em relações internacionais, ele ocupou a vaga de geografia e por ser formado em relações internacionais ele deu uma noção de uma geopolítica, né, ele dava. E eu e meus amigos ficávamos fascinados. Quando entrou um geógrafo de formação, ele dava geografia física. Então a gente ficava saímos lá de estudar banqueiro para ficar pensando nas rochas, né? A gente ficava assim, uma coisa meio sem graça. Então acho que eu já tinha essa tendência, mas aí você entra na faculdade, tem duas vias, né? Uma das mais voltadas a ciências humanas, filosofia, e outra que não, aí você acaba indo por aquilo que já está meio que latente ali em você. Uhum. E o Foucault foi o primeiro filósofo que eu fui ler de forma mais sistemática, né? E aí essa tendência que eu vou me levando para outras coisas também. Comecei a gostar de ler filosofia por conta própria também, para além de Foucault e tal, mas no PIBID ele foi o primeiro e me encantou por essa inclinação, eu diria. Eu acho que puxando essa questão da contingência, né? Se não fosse o Mário e a Elaine lá na coordenação do PIBID, talvez a gente estaria pensando também em outras coisas, né, da educação física. Se a gente não tivesse tomado contato dessa forma, da forma que aconteceu, assim. Eu acho que uma outra questão que me leva também a me vincular e a querer estar ali pondo em prática o cunho cultural é também como que ele permite um olhar para mim mesmo, assim, enquanto pessoa, enquanto sujeito, né? Como o Mazu falou, já vinha inclinado a uma discussão sobre filosofia, sobre ciências humanas, né? Humanidade, sempre me fascinou tal, desde o ensino médio. E assim, eu não tenho a mesma pegada assim, né? Desde o ensino médio e tal, mas eu acho que foram discussões que eu fui me vinculando ali, fui apresentado no PIBID, né, uma filosofia, um pensamento mais sobre o sujeito que acaba perpassando também os modos de vida nossos. Assim. Então acho que eu gostava assim, de sair do grupo de estudo, das reuniões do PIBID, assim, cabeça fritando, né, e por isso que também a gente vai fomentando essas amizades fora do grupo, né, porque a gente vai pegando essas inquietações que a gente sai ali, emergente do grupo e vai diluindo nas conversas, assim. Então acho que essa possibilidade de poder pensar sobre si, né, sobre politicamente, eticamente, eu acho que é algo interessante que me faz me vincular ao currículo cultural, assim, esse exercício de pensar sobre si mesmo. E você, Lucas? Porque assim, eu lembro do Batman 1 e 2, para não falar que é o Robin aí, mas você não estava com eles assim, né? Você também tinha essa discussão com alguém ou era você e o vento? Não, no começo eu acho do PIBID foi meio que um lobo solitário, assim, porque minha dupla se ausentou, né, porque ela foi fazer cirurgia, se eu não me engano, daí eu fiquei um tempo sem minha dupla, então até a discussão pós estar na escola eu não tinha, né, eu ia sozinho e voltava de ônibus, então eu acho que o que me pegou assim no currículo cultural foi essa perspectiva mesmo, porque você entra, como a gente está na Unicamp, tem uma perspectiva política muito grande, então a gente embarca em outras discussões, né? E como eu decidi pesquisar relações antirraciais, eu acho que isso passou muito sobre mim durante a faculdade. Então, eu não discutia muito com o pessoal da educação física porque eu ficava mais na geografia. E lá tinha grupos de estudos de África. Então, eu pegava mais discussões deles e daí eu estava tentando entender, tipo, eu no mundo e eu aqui na faculdade. E acho que é assim que eu entrei no currículo cultural, né? De cabeça, assim, porque quando ele fala do outro, ele fala numa perspectiva que eu concordo. E quando
um currículo tecnicista fala do outro, ele fala de uma perspectiva que eu não concordo. Então, acho que foi isso que me pegou, assim, e o que fez eu continuar. E sabe uma coisa, só complementando isso, assim, pode falar. Uma coisa que eu acabei me lembrando, assim, mas que eu acho que me fazia me encantar e aderir mais a isso, é que é o seguinte, o Foucault ele é um historiador da ciência, né? Então essas discussões epistemológicas que ele faz me dava a sensação, assim, sempre quando você vai estudar lá, sei lá, aprendizagem motora, você vai estudar saúde coletiva, você vai estudar essas disciplinas, eu tinha a impressão, e até hoje tem algo assim, que quando você está estudando ela, você está estudando como se fosse de dentro, sabe? E com Foucault parece que você tende a olhar para essas ciências de uma forma assim, quase que em suspensão, com um certo distanciamento, ou um olhar assim, é claro que é complicado falar isso, mas quase um olhar de fora, né? Mas você vai perguntar de fora da onde, né? Mas assim, é quase um olhar de fora, parece que um olhar à distância que faz você sentir que você está sempre um passo à frente, parece. Que você está olhando de uma forma mais crítica, de uma forma mais sofisticada para aquilo, enquanto outros parece que olham aquilo de dentro, sabe? Assim, como se fosse uma coisa tão natural, não sei, algo nesse sentido. Muito cristalizado ali. Muito cristalizado, assim. E quando você tem um olhar assim mais historiográfico para a construção da ciência, né? Como ela vai se construindo, vai se modificando, vai se alterando, eu acho que dá a sensação de você estar olhando assim com um passo à distância, né? Assim. Você sabe, assim, para dar um exemplo, eu sempre fiquei com essa questão de fora, né? Aí eu não me lembro muito bem como é que é uma historinha que alguém me contou, que a gente tem que andar igual o caranguejo, né? Porque a gente tem o hábito de andar em fila, né? E aí você só vê a cabeça da frente, só vê a cabeça de trás, e aí você pensa que existe alguém que está fora, né? Mas com o caranguejo ele não anda em fila, né? Ele vai andando de lado, então de lado você vê os caras que estão na fila, assim, só para ter essa ideia de que a gente consegue estar dentro e enxergando outras coisas. Bom, a gente agora percebe aí a trajetória de vocês, em que alguma medida também é mais fácil, né? Do que sempre pensar esse professor que está lá e... Né, nós estamos aí com pessoas que sempre frequentam os grupos, que chegam encantadas ou curiosas, ou que, né, muitas vezes obrigadas, e aí tem que fazer esse enfrentamento do que pensa, né, sobre a prática, sobre o mundo, e atravessado com o cunho cultural. Olhando assim para o cunho cultural, aí eu solto duas questões para vocês irem falando. Né? A primeira é assim, o que é mais difícil entender, né, dentro do currículo, e aí como é que foi a chegada lá, né? Como é que foi botar ele na mala, descarregar as ferramentas e sair trabalhando? É que não é que é difícil no sentido... Tem que falar bem do microfone que os caras estão... aumentou a volume. Quando a gente precisar pensar, vai ter que mandar o celular. Mas não, quando precisar pensar, deixa a música de fundo. Você não vai pensando. Eu acho que a linha, o que o currículo cultural oferece de ferramenta, a gente consegue... Como a gente faz com o currículo da escola, né? A gente dá uma ajeitada, assim, porque não existe um movimento certo ou errado, né? Então, a gente tem a teoria, a gente alinha ela, mas a gente sempre está numa adaptação do currículo cultural, no meu ponto de vista, né? Então, eu acho que o mais difícil é você chegar na escola com um pensamento muito diferente do que as pessoas têm de educação física. E daí, quando você chega na escola, eles estão esperando alguma coisa diferente de você. E eu acho que essa é a parte mais difícil, porque você se sente julgado, mas não julgado só na sua personalidade, julgado no seu momento de trabalho, assim, na sua prática de trabalho. Então, eu acho que esse é o momento mais difícil, porque se você tiver um determinado conhecimento, a gente consegue se adaptar a ele e a gente tenta entrar nele e fazer acontecer, né? Mas eu acho que essa perspectiva do professor de educação física, daí tem uma outra perspectiva, professor de educação física da Unicamp, daí tem você, professor político, então tem várias perspectivas que você tem enfrentamento na escola. Eu acho que essa é mais difícil. Então, às vezes, dependendo da gestão, é mais difícil você entrar com o cunho cultural. Então, você tem que fazer uma adaptação, porque a escola, em sala de aula, às vezes você nem está sozinho, né? Tem um estagiário, tem cuidador, então tem várias coisas que você tem que, parece que se provar um pouquinho, né? Acho que puxando assim, né, um pouco do que o Lucas falou, pensando na minha vivência lá na escola, o
currículo cultural ele tem uma perspectiva assim, né, de olhar bastante para os problemas do contemporâneo, né, do múltiplo, do heterogêneo, da heterogeneidade, né, o neoliberalismo, etc. São questões assim, latentes que também acabam perpassando as preocupações da escola. Né? Então eu vejo que a minha experiência ao entrar na escola e fazer o currículo cultural, eu fui muito bem vamos dizer assim, né, nos termos, muito bem aceito pela comunidade escolar da gestão, né, a orientação pedagógica, até porque a prefeitura também vem com diretrizes pautadas em questões identitárias, né, nessa questão do diverso, do múltiplo, né, da diferença. Então acho que o currículo cultural, por ter uma prática pedagógica também preocupada com isso, eu vi assim, vi vínculos, né, nesse olhar de acolhimento assim, da escola em relação à minha prática. O que talvez eu não sinto com os alunos, né, porque vem de uma tradição de educação física ou de uma aula de educação física que é fazer o que eles querem, né, ou enfim, ou fazer só esporte, né. É o que a família fala para eles, o que é educação física, né? Pode ser também, e eu ia falar exatamente isso, né, não só a resistência dos alunos em relação a essa representação da educação física, como também da família, né? Das famílias em certas práticas. Eu diria que dos próprios colegas da área, né? Porque ao mesmo tempo que você pode dizer que você tem um aceite aí da direção, né? Talvez porque você traga um certo embasamento, se paute algum documento, né? Você ancora um discurso pedagógico, uma direção mais antenada, vai na sua, né? Mas às vezes os próprios colegas de prática, né? Se bem que você está numa escola que tem um professor que já teve uma experiência com o currículo cultural, né? Não, eu tive em partes, né? Porque ele dá aula de manhã, né? Esse professor. Então, outro período, né? É outro período, é outra direção, outra orientação pedagógica do que a da tarde, né? Que é o período que eu mais frequento lá na escola. E os da tarde, professor de educação física da tarde lá, não tem esse olhar para o currículo cultural, acho que nem na formação teve esse contato, né? Então, pensam outras coisas da educação física. Eu acho que também isso vem, né, nessa onda assim, dos alunos terem uma certa representação da educação física, e quando eu chego lá pensando e fazendo outras coisas, eles também, né, ficam meio assim, né? Talvez, assim, ó, pensando na pergunta da dificuldade, né, que seria mais difícil, eu acho que talvez assim, não difícil para mim exatamente, mas eu acho talvez difícil assim, você se distanciar de uma ideia, de um currículo ideal, assim, do que você pôr em prática algo idealizado do que seja o currículo cultural, né? Você fica sempre assim, né? Será que eu estou fazendo currículo cultural, não é? Acho que talvez o mais difícil seja sair disso, né? E fazer as suas traduções ali a partir da teoria, né? Das discussões que a gente vai tendo da epistemologia e da didática, né? Do currículo cultural. Eu acho que é até mais potente isso, assim, você sair, né, de um olhar ideal para o que o currículo cultural ali está propondo e fazer as suas traduções na medida do possível também, porque a escola é perpassada não só pelo currículo cultural, né, por várias relações ali que você tem que ir traduzindo isso e articulando estrategicamente com o que o currículo cultural propõe ali enquanto prática pedagógica. Então, acho que eu diria isso. Eu acho que também duas coisas, né? O que é mais difícil no currículo cultural? Numa primeira perspectiva, acho que uma aproximação com o Lucas, nessa ideia do julgamento, né? Às vezes eu já me vi constrangido na forma como eu fiz a minha prática, pensando no olhar, por exemplo, da inspetora sobre a minha prática, no olhar da pedagoga, porque como a gente trabalha no Fundamental 1, né, tem a figura da pedagoga, né? É uma organização diferente do Fundamental 2. E aí, assim, o que será que ela está pensando na minha prática? Ou, de repente, da cuidadora que está com uma criança de educação especial. Então, assim, é uma coisa que talvez exige de fortalecer sua própria personalidade, né? Não é tanto um currículo cultural, mas a sua personalidade, que você vai ficar com receio do olhar dos outros, né? Só que conforme você vai também ganhando uma certa quilometragem, acho que você vai se libertando um pouco disso, né? E, então essa é uma coisa que se é complicada, né, do ponto de vista da atuação ali, mas talvez uma coisa mais difícil para mim do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista teórico assim, quando você está fazendo o estudo das práticas corporais, você vai fazer o aprofundamento. Por quê? Porque você tem que ter um estudo, um repertório, um conhecimento das práticas corporais que às vezes
na graduação você não teve esse horário cultural sobre as práticas corporais, e aí você tem que ir estudando, e isso demanda bastante, né? Você tem que de repente procurar os praticantes falando, ou procurar algum livro que fala sobre, ou vídeos na internet, coisas, então você tem que ir construindo um repertório sobre essas práticas, tanto que teve uma vez que eu e o Guilherme criamos uma ideia que virou vinagre, né? Que era assim, a gente pensou assim. Pô, mas vinagre é uma coisa boa, pô, vinagre de água, vinagre, eu fiquei sabendo de vinagre, cara, não é se eu tiver ideia de vinagre, mas eu entendi vinagre como uma coisa ruim. A pessoa é assim, você e o vinho disso, né? Então virou vinagre. Mas se mexer, vira um vinho. Se mexer. Você viu, já ressignifica isso aí. Essa coisa que o vinagre é ruim, né? Eu vi essa posição binária. Mas qual que era a ideia? A gente falou, pô, a gente tá fazendo estudos das práticas e tal, a gente vai... Acho que uma das coisas prazerosas quando você tá estudando uma prática ou colocando essa assim, cultural, é quando você vai compreendendo as práticas corporais, né? Você vai entendendo essas formas de regulação, os elementos que constituem, como funcionam essas práticas, você vai criando um repertório, quando você vai entendendo, você fala, nossa, que legal, né, saber essas coisas, né? E aí a gente pensou, que a gente está estudando as práticas corporais, então vamos criar um banco de dados, né? E aí a gente criou um drive, compartilhando com o outro, toda vez que a gente ia estudar o acervo das práticas corporais. Aí a gente ia lá, quando vai estudar, sei lá, capoeira, aí futebol, samba, pipa, essas coisas a gente ia colocando lá e alimentando, né? Só que deixa eu fazer um gancho aí, não esquece o que você vai falar. Acho que essa é uma puta ideia. A gente já tinha comentado, mas acho que agora a gente tem um site, né? Então a gente tem lá no site publicações do Socrates, de repente a gente pode criar um link ali, acervo das práticas corporais. Aí a gente põe um título, escreve, ó, aqui você vai encontrar materiais, lista de... Porque toda vez, todo professor de todas as disciplinas, né, ele precisa criar um banco de dados, né, e atualizar. Então, eu estou lembrando aqui, assim, quando eu era professor de escola, faz quase 20 anos, e comecei com essas práticas, assim, tudo aquilo que os alunos produziam que era relativo às práticas, eu criava, né, quando eles criavam regra, quando eles criavam um gibizinho, quando eles criavam... ia organizando na biblioteca, né, ficava um material na biblioteca para as próximas turmas. Eu fazia um acordo com a bibliotecária, que ela criasse uma hemeroteca, porque, né, assim, pegava os jornais que a escola assinava, hoje já está muito diferente isso, né, os jornais que a escola... Toda vez que tivesse reportagem de esporte, nas revistas, sei lá, que ela recortasse, né, e ela montasse, e a gente tinha, às vezes, assim, vamos trabalhar, me lembro de uma atividade que envolveu, quando chegou a Olimpíada, o iatismo, né, as provas de vela, e tinha material lá, banco de dados, que os alunos puderam um dia fazer uma atividade que eu peguei todo o material, levei na sala, esparramei, eles foram vendo foto, etc. Eu acho que a gente pode pensar em algo para o site, né? Então, sei lá, capoeira, aí, sei lá, filmes que existem sobre capoeira, se for possível a gente coloca uma sinopsezinha e um link, artigo, reportagens. Vamos ver, acho que a gente pode estudar e fica um trabalho para eles, né, Lucas? Não para você, né? E assim, é legal às vezes também fazer síntese, né, das coisas que você pensou. Então assim, você pega um arquivo, capoeira, você começa a fazer uma espécie de síntese mesmo. Olha, a capoeira aconteceu isso, e aí eu percebo isso quando a gente está fazendo estudo, a gente muitas vezes tem que trabalhar com hipóteses, né? Você não tem certeza se realmente o jogo de força foi exatamente aquilo, se o modo como ela se constituiu e os elementos que você conseguiu para justificar ou para tentar explicar como ela se constituiu, assim, se essa organização que você faz, né, teórica para explicar isso, se é realmente, se alguém for pesquisar a fundo, vai ser a mais rigorosa, se é exatamente daquele modo que a coisa se constituiu. Mas é uma hipótese que a gente vai trabalhar, acho que é um modo de pensar, né? Você vai se preocupar menos talvez se foi exatamente assim, mas se preocupar mais com o modo como você está pensando, né? E construindo essas hipóteses. E aí tem outro passo, esse é o primeiro passo do professor, que é compreender essas coisas, fazer essas leituras. O segundo passo é você pensar como organizar isso em situações didáticas, né? Então, agora aconteceu isso, eu pensei isso, como que eu vou organizar em sala de aula, ou em quadra, em pátio, ou qualquer outro lugar, né, isso para os alunos, né? Então acho que uma grande dificuldade assim, do curso cultural que eu vejo é esse trabalho que é bastante árduo, né, de investigação das práticas corporais e que exige bastante repertório e esforço, né? E estudar é esforço mesmo, né? E aí a gente tem que ficar estudando bastante. Então esse acho que é um ponto que é difícil, né? E sobre como que foi quando eu entrei lá, eu me lembro que eu entrei foi muito tranquilo, porque a minha escola tem uma história que é a seguinte, é uma escola que gestão na escola, direção, nunca foi uma coisa muito forte, porque nunca teve sequência, nunca teve continuidade, então sempre entra um, sai e tal, e por muito tempo,
quem levou a escola nas costas foram os professores, assim, os próprios professores. Teve tempo lá que não tinha, sem orientador pedagógico, sem direção, então assim, a coisa assim, é quase uma anarquia. Não uma anarquia. Uma anarquia no sentido mesmo anárquico, que são as pessoas que organizam, precisa ter uma cabeça, né? Precisa ter um Estado ali. Porque os representantes do Estado é que não estão ainda. Então, os representantes do Estado, então os próprios professores se organizam, né? Isso quer dizer anarquia que não tem instituição, assim. Isso. É isso, então foi assim. E aí os professores lá criaram um ethos, né, digamos assim, de agir, de se comportar, que foi compatível com essa história que eles passaram, né? E tanto que essa escola, as instâncias superiores às vezes não gostam muito por causa do modo como os professores recebem as coisas, não recebem de qualquer jeito, muitas vezes resistem às coisas, então um grupo de professores bastante ativo, mas eu acho que tem a ver com essa história que por muito tempo eles que tiveram que tomar decisões dos rumos da escola, né? E tem professor lá, um grupo de professores que assim, é admirável o modo como eles têm conhecimento sobre a escola, sobre as coisas e dirigem mesmo, né? E dão assim as suas opiniões e tem impacto no que a escola vai fazer. Isso aí, quando eu cheguei nessa escola, então, não tinha muita encheção de saco assim, de direção, assim, de imposições ou restrições da minha prática pedagógica, por um lado, e por outro lado, o grupo de professores de educação física era assim, lá tem 4, né, eu e mais 3. Tinha uma que já estava aqui, quando eu entrei como pibidiano, né, como bolsista, ela já era a supervisora, então ela já tinha toda uma discussão de cunho cultural e isso fazia com que ela validasse minhas práticas. E tinha outras 2, né? Uma que não tinha nada a ver com essas discussões, pensava em outra coisa e continua pensando. E só que tinha uma outra que, embora não pensasse, ela participou do PIB por um tempo. E aí quando ela entra no discurso, né, eu quase que virei uma espécie de autoridade aos olhos dela. Tipo assim, como se fosse assim, o Mário é para os pibidianos, né? Assim, é assim mesmo, né? Então você tem um outro reforço de validação das suas práticas, né? Então ficou um ambiente confortável, né, para mim, assim, porque o meu discurso, o discurso em que eu era um sujeito estava validado, né? Tava, de alguma forma tinha alguma relevância ali no contexto para os professores de educação física. Os outros professores é essa coisa também, às vezes alguns não entendem, Pegando o gancho do Lucas, assim, e como é que vocês lidam, né, quando essas coisas dos alunos, da resistência dos alunos, que isso acontece com qualquer disciplina. Então, a gente sabe de professores de ensino de ciência que tentam fazer um trabalho mais investigativo, com laboratório, e aluno que quer exposição, né, e assim vai, né? Como é que vocês lidam com essas questões dos alunos, isso na educação física, ou dos pais, ou dos colegas da direção, se já aconteceu? Como é que acontece isso aí? Eu acho que quando é aluno, assim, a gente, apesar que é ruim, assim, dar atenção para um aluno específico, mas dependendo da forma de resistência do aluno, eu tento trazer ele mais para a prática, assim, colocar ele em evidência, porque normalmente os alunos que são mais resistentes, eles têm um conhecimento bastante grande, assim, da educação física, porque eles gostam muito de movimento, assim, né, é o aluno que quer jogar futebol, é o aluno que quer fazer muitas práticas. Então, eu sempre tento colocar esse aluno em evidência de alguma forma. Mas eu tento seguir meu trabalho de qualquer jeito, assim, porque ele não participando da maneira que eu esperava, na verdade, nem sempre vai ser da maneira que eu espero, né? Então, eu vou me adaptando e vejo como esse aluno entra para a prática. E esse aluno, como o conhecimento dele também é importante para a minha prática, eu tento colocar ele em evidência e passar para os outros. Eu já trabalhei bolinha de gude numa escola a partir do documentário Território do Saber, e os alunos de começo não queriam participar. Daí eu perguntei para ele, mas você nunca jogou bolinha de gude? Daí ele falou, já joguei. Daí eu falei, então conta para todo mundo como foi. Então a resistência desse aluno se transformou em conhecimento. E os demais queriam falar. E como eu era primeiro ano, a maioria falou as coisas repetidas, validando o que ele tinha falado. Então, eles não trouxeram coisa diferente. Então, eu trouxe esse aluno para a prática e depois eu não senti essa resistência. Ele foi mais um comandante no pequeno grupo que eu coloquei ele depois, entendeu? Bom, eu já passei por algumas situações, assim, tanto de alunos quanto de pais, denúncias em relação à prática pedagógica que eu estava produzindo ali.
Já tive resistência de professores também, assim, da própria educação física em relação à minha prática. E pensando em tudo isso, eu vou falar assim, algumas coisas que eu já fiz, né, algumas estratégias que eu elaborei assim, para lidar melhor com essa questão. Conta como vou contar acho que tudo, né? Então, assim, primeiro uma das estratégias que eu utilizo em relação aos alunos, né? Porque essa resistência dos alunos eu também percebo que não é só comigo, né? Mas é bem generalizado, né? Com essa representação tradicional da educação física. Todo início de ano, mesmo que já foram meus alunos, eu tenho uma conversa, assim, aulas, que eu fico conversando e discutindo educação física, práticas corporais e cultura. Para eles também pensarem em outras coisas da educação física escolar, né? E ter mais esse olhar assim, né? O que é a cultura da prática e que elementos que a gente pode trazer para a aula. Para não ficar só pensando sozinho, né? No que eu quero propor. Você também tem que estar junto comigo, assim, né? Pensando minimamente as mesmas coisas ali. Então, acho que isso é uma estratégia que eu fui, ao longo dos anos, alterando a forma com que eu fazia isso, mas eu acho que é interessante porque eles acabam entendendo um pouquinho o que você pensa da educação física, o que você pensa da aula, o que você pensa em propor ali, né? A partir do tema, da prática corporal em tela ali, né? Frente a outras resistências que eu tive, assim, estudando capoeira, eu tive um caso de uma mãe negra, né, bastante retinta, assim, uma negra retinta, a filha também negra, né, e a resistência veio dessa família em relação à prática da capoeira. E um certo dia eu estava já tinha acabado as aulas, né, estava indo embora, e essa mãe me pegou assim na saída, né? Tava saindo da escola, ela me chamou para vou conversar ali, né? Para falar que a filha dela não ia fazer as aulas, assim, né? E eu, naquele momento, eu só tentei entender os motivos dela, né? O que levava ela a querer proibir a filha de fazer as aulas, assim. Aí eu fui percebendo que era, né, como acontece, assim, é uma questão muito vinculada à religião dela, etc. E eu fiz umas negociações ali, falei que a aula ela tinha que participar, a aluna ia participar, mas que assim, se ela não quisesse, né, se fazer os movimentos, às vezes cantar uma certa música, tudo bem, mas ela teria que se envolver de outras formas na aula, né? O tema ia continuar sendo a capoeira e ela teria que lidar com isso também, de alguma maneira. E aí, mais recentemente, eu estou tendo algumas denúncias em relação ao estudo do baralho, né, o jogo de baralho. Então, eu estou estudando desde o início do ano, né, esse tema com os meus alunos, e já tive umas 3 denúncias para um 56, né, que é uma denúncia direta para a prefeitura, em relação tanto ao baralho em si, né, ao jogo de baralho na escola, mas também por eu não estar levando os alunos na quadra, né, que eu acho que envolve também essa discussão da representação de educação física que circula, assim. Então eles, né, reclamam de eu não levar os alunos, o filho deles, para fazer alguma atividade na quadra. E nesse sentido eu tenho bastante respaldo da direção, assim, né? Eles são bem juntos. E eles assim. que responderam? Foram eles que responderam, mas o texto quem produziu foi a orientadora pedagógica junto comigo. Então, assim, sempre nessa parceria, né? Eu me sinto muito bem amparado pela direção, pela gestão da escola. Como é que foi isso? Conta pra gente. Elas chegaram pra você, contaram que teve uma denúncia, leram? Na verdade foi a orientadora pedagógica, né? Ela recebeu, porque isso chega na prefeitura, a prefeitura comunica a escola, aí a orientadora veio e me comunicou, ela, pelo WhatsApp mesmo, assim, ela me mandou a denúncia, o que estava escrito na denúncia, e um modelo de resposta que ela tinha pensado. Aí eu mexi E a denúncia dizia o quê? Questões... Dizia sobre que o professor de educação física, nas turmas de 8º ano, não levava os alunos para a quadra, estava estudando baralho todas as aulas, fazia a mesma coisa em todas as aulas, que é, entre parênteses, o truco. Né? Só que aí, pensando na minha prática, eu não estudei só o truco também, né? Foi vários jogos de baralho. Ela nem sabe muito bem também, assim, como está sendo o trabalho. Então foi mais ou menos isso, assim, foi umas 3 linhas, criticando essa questão de eu não ir para a quadra e de eu fazer a mesma coisa toda a aula. E a gente respondeu tanto com diretrizes assim, da educação física, do conteúdo de jogos, que o baralho também é um jogo, que a quadra não é o único local exclusivo para a educação física, né? Então não tinha essa obrigação, né?
porque dependendo da prática que a gente estuda, a quadra vai ser um espaço, dependendo da prática não vai ser. E que eu não tenho essa obrigação de ficar levando os alunos para a quadra, né? Ou de uma obrigação também de tempo de estudo sobre uma determinada prática, né? Porque eu já estou desde o início do ano, então essa também é uma questão que às vezes escapa um pouco dessa representação das aulas, né? Que é sempre uma coisa diferente, tanto em relação aos alunos como também, né, dessa denúncia que eu vim sofrendo assim. Mas sempre esse respaldo, essa parceria da direção nas respostas e abrindo também para os pais virem dialogar, assim, conhecer o trabalho, né? Eu acho que já teve reunião de pais, essas coisas lá que você pode falar? Já teve reunião de pais, já na reunião de pais, numa sala que eu não estava conduzindo, uma mãe também reclamou para o professor que estava conduzindo a reunião sobre a minha prática, mas eu estava lá no dia, né? Ele falou, você pode ir lá conversar com o professor, tá, entender a prática, e ninguém foi conversar comigo, assim. Então eu sempre me coloco à disposição para, né, marcar a reunião se quiserem conversar, até para explicar melhor o trabalho, né, para entender. E para desmistificar algumas coisas, né? Porque às vezes essa representação está muito fixada em certas coisas que na conversa ali você consegue mostrando outras formas de pensar a educação física e o trabalho. Bom, acho que eu vou passar, eu falei muita coisa, né? Mas tem algumas estratégias assim, né? Eu tenho muita lei, muita diretriz que sustenta também a prática. Eu estou te fazendo essa questão é legal, porque isso emerge muito quando a gente vai em encontros com o professor. E uma coisa que eu sempre falo assim, você não tem reunião com os pais para explicar o seu trabalho, uma coisa que você pode fazer é perguntar como foi a educação física daqueles que foram à escola, né? E da grande maioria não gostava da aula, a grande maioria ficava fora da educação física, né? Então mostrar que é uma mudança, né? E que hoje outras coisas estão em jogo, né? Então uma fala que a gente sempre fala é essa e a outra dos documentos, né? Então tá pautada lá, quer reclamar com o prefeito, né? Reclama com o governador, com o presidente. Você falando, eu lembrei de um caso que eu acho interessante falar, assim, que é também da capoeira, só que é com os pequenos, que eu tenho uma turma de 5º ano, né? Estudando capoeira com eles. E teve essa resistência religiosa também para não participar das aulas, né? De alguns alunos, não foi só de um, foram de alguns. E aí eu comecei a trazer essa discussão para a aula, né? Da relação da capoeira com religião, de que forma que se relaciona, de que forma que não. A gente foi identificando os elementos lá, tanto da cultura cristã ali, da religião, né? dessa vertente aí do cristianismo, também influenciando a capoeira, como também das questões de religiões africanas, assim, como que essas coisas se hibridizam e, de certa forma, aparecem lá nessa prática da capoeira. E aí, numa dessas discussões, eu pedi para eles pesquisarem em casa o que é macumba, porque surgiu essa palavra com um tom pejorativo, né, em relação à prática. E aí, de pronto, assim, alguns alunos falaram que a mãe não ia deixar, o pai não ia deixar. E realmente, assim, na semana seguinte que eu entrei na sala, vários já me abordaram assim, professor, ó, minha mãe falou que quem manda em casa não é você, sou eu, é a mãe. Então eu não consegui fazer a lição de casa, já para se livrar, não vai me dar nota ruim e tal, né? Nossa. Aí, só que alguns alunos pesquisaram, né? E a gente fez um movimento assim, dos alunos que pesquisarem lá na frente, ler o que... Cara, é doido essa resistência dos pais que aparece forte, né, cara? Sim, é muita quantidade. Pelo menos assim, né? Os que pesquisaram falaram lá, né? O que pesquisou, que às vezes era associado a religiões afro, mas também fazia vínculo a instrumentos, né, africanos, né, ao reco-reco, etc. E o que também fez alguns olharem para essa palavra de outra forma ali, né? Então, só assim, um outro caso, né, de resistência assim, em relação à prática. Isso aí foi engraçado. O aluno falou assim, né? Se eu pesquisasse, eu ia apanhar, professor. Então eu preferi deixar quieto, ficar com a nota ruim. Então, na minha escola não tem tanto assim essa resistência dos pais, assim. Não sei o que os pais pensam, né? Se pensam como se pensa, nunca me falou nada, nunca dá de vir prática pedagógica, né? Às vezes ele fala de outras coisas, que o filho machucou, vem querer saber uma coisa e tal, mas nunca da prática pedagógica em si. E eu já optei também por apresentar para os pais o trabalho, né, nas reuniões de pais e tal, mas não porque eles viam essa resistência e tal. Agora, da resistência dos alunos, eu acho que uma primeira coisa que eu comecei a fazer esse ano para ver se essa resistência diminui é você no começo do ano já fazer uma série de combinados e explicar já no começo do ano como vai ser a educação física, né?
Então, para aqueles alunos que não me conhecem, sou o professor João. Quem já teve aula comigo ano passado sabe mais ou menos, quem não sabe é assim, ó. Então aí você vai explicando como que funciona, né? Quais são as outras ideias. E por uma coisa que eu sempre falo assim, ó, então quando a gente, né, for selecionado uma prática para estudo, vai ficar bastante tempo nela, porque isso eu já sei que é uma fonte de resistência grande dos alunos, né? Que fica muito tempo. Né? E aí eu já falo assim, ó, quando a gente eleger vai ser, né, eleger não no sentido de votação, mas eleger no sentido de decisão, de selecionar alguma coisa, vai demorar bastante tempo, tudo bem, né? Ninguém vai ficar reclamando para mim por isso. Bom, segura por bastante tempo, né? Porque eles já fez porque os alunos acham que tem muito isso na gestão de sala, né? Você faz combinados, eu acho que os combinados funcionam, porque daí você fala, ó, fez o combinado, não fez? Ah, tá, fez o combinado. Isso não ajuda sempre, mas em alguma medida, esses combinados que são feitos, os alunos, né, minimamente seguem eles. É que eles são bem combinados, né? São avisos, né? Vai ser assim, tá combinado? Tá combinado. Mas pelo menos você já avisou, né? Vocês estão falando isso, só fazer um corte, eu conversando com o professor outro dia, que também tem essas preocupações, sabe o que ele me contou? Que ele fez uma atividade com os alunos de perguntar no IA. O que é a educação física escolar hoje no Brasil? E já respondeu, trabalha com linguagem, o corpo, não sei o que, tal. Aí, cara... Oi? A inteligência artificial, porque ela vai acessar o que está os documentos. Eu não sei qual foi o prompt dele, né? Como que ele fez a pergunta, mas acho que sim, se joga da BNC. Não, no IA na inteligência artificial, né? Ele fez uma atividade na aula, na sala de computação, para os alunos perguntam o que é educação física, né? Já vi professor que traz os documentos, na época que aquilo era tudo material impresso, né? E mostrava, mas segue aí. Eu fico pensando, se eu não sei o quanto, às vezes, né, o Guilherme fala bastante, né? Que explica mesmo para os alunos uma concepção de educação física, né? Eu fico me perguntando quanto isso faz sentido para crianças muito pequenas como são os meus. Vai ficar explicando, né, concepções ali, quando está assim no fundamental 2, eles já entendem mais, né? Os pequenos vai vivendo, né? Vai vivendo. Mas assim, eu conversando com o Guilherme, assim, eu vejo que também a resistência dos alunos em relação à concepção de educação física, não que não exista, mas que me parece, pelo que ele conta, que é menor, né? Assim, os meus alunos ficam um tanto, né, reclamando, assim, de como está sendo feito e tal. Mas eu acho que daí tem duas formas dos alunos resistirem ao PENS, né, que eu já percebi. Tem o aluno que resiste porque está com preguiça, né? O aluno não quer fazer, está com preguiça. E o aluno que resiste porque ele tem alguma razão para estar resistindo de alguma forma. Então, primeiro eu acho que vê isso, né? Quando o aluno resiste por preguiça, que você vê que está fazendo corpo mole, não quer fazer mesmo, muitas vezes eu vou para uma lógica de enfrentamento, assim, eu falo, então eu vou ter que comunicar com a sua família, né, para falar que você não está participando das aulas, né, e tento também fazer analogias com as outras disciplinas, quando você não quer fazer matemática, você tem que fazer, né, assim como a educação você tem que fazer, aqui lá você tem que fazer mesmo que você não queira, mesmo que você não ache legal, e aqui é a mesma coisa. Então, você usa isso também? Então eu uso muito isso para esse tipo de aluno que você vê que não quer fazer, né? Ou comunicar com a família ou usar esses argumentos nesse sentido. O aluno que resiste porque tem uma razão, o que eu já tentei fazer foi tentar entender que sujeito é esse, né, que está resistindo, né? Então, por exemplo, eu me lembro que tinha uma aluna minha, né, que os dois casos que eu vou contar foi quando eu trabalhava com samba, né? Uma aluna minha ficava mais sentada e tal, e aí eu fui conversar, por que ela não fazia, o que estava acontecendo, né? E aí ela falou o seguinte, que ela não queria fazer uma prática corporal de velho, que era samba de gafieira, né? Então, para ela uma prática de velho, faz no salão, né? Então ela tinha acessado essa repetição e não queria fazer. Então, o que eu entendo por isso? Ela está ali com uma posição de sujeito que é alguém que é um jovem, uma criança, né? Que tudo que representa o que é o contrário, né? Que é o velho, ela não quer fazer, né? Quer se distanciar. Então aí dá pra gente tentar pensar em intervenções pedagógicas mesmo que pode talvez, né, fazer com que ela faça. Então de repente levar vídeos de pessoas jovens fazendo a dança, né, para ver se ela muda essa representação, ou se ela se compreende de uma outra forma em relação com essa prática. E observar o efeito, né, assim, será que ela vai fazer agora, depois que aconteceu isso? Isso que eu estou falando, eu não fiz isso. Que eu estou falando que eu podia ter feito, né? Porque isso eu pensei muito depois, né? Pensando sobre essas coisas, eu pensei, nossa, se eu tivesse, o que será que acontecia, né? Então acho que é uma outra coisa.
E um outro aluno também uma vez, também na prática de samba, ele um aluno muito assim, tranquilo, assim, fazia tudo, dedicado e tal. E aí ele começou a sempre falar, professor, eu não quero fazer e tal. E aí passou um tempo assim, acho que não cheguei a perguntar para ele exatamente porquê, mas eu me lembro que uma vez, eu não lembro se era a apresentação que ia fazer, uma apresentação da turma para uma festa. E aí a gente foi selecionando as crianças que queriam participar, que queriam fazer a dança e tal, para apresentar numa festa que tem todo fim de ano lá, que é uma festa para aproximar a escola da comunidade, né? Que abre os portões da escola para a família entrar, mostrar os trabalhos. É a festa das cores e os sabores, é essa aí? Cores, flores e sabores, essa aí. É essa festa. E aí a gente falou, eu não vou fazer. Não, acho que na verdade nem foi na noção, foi na capoeira, quando a gente estava na capoeira. Ele falou assim, nem vou apresentar, professor, nem vou fazer porque minha mãe não deixa. Minha mãe não vai deixar. Eu falei, mas por quê? Porque a gente é evangélico. Então assim, é uma posição, ele está resistindo porque ele está ocupando, não é por preguiça ou porque não quer fazer, né? É porque ele ocupa uma posição ali de sujeito que entra em confronto com essa prática corporal, com essa forma de regulação da prática corporal. E aí a ideia é, quando esse tipo de aluno aparece com essa resistência, eu acho que uma maneira, não tem uma fórmula para isso, né, mas uma maneira é pensar em intervenções pedagógicas mesmo a partir disso, né, que está acontecendo. E aí o que você vai fazer, como você vai fazer, você precisa pensar muito, né? Aí tem que ver o contexto específico. Mas acho que essa é uma forma de lidar também com as resistências das aulas. Corporal. Trazer essa resistência à aula, acho que sim. E ver o que acontece, né? Ver se o que ele faz, se vai fazer ou se não vai fazer. Esse negócio da capoeira é interessante porque você tem capoeira gospel, você tem capoeira esporte. Aí eu vi outro dia num trabalho, não lembro de quem, assim, a capoeira no Japão. Existe uma capoeira sendo praticada no Japão. Então é uma forma de mostrar que as coisas não são essência, é isso, né? A ideia até de trazer a questão da multiplicidade. É possível atribuir, que é essa jogada, né? Sempre atribuir outro significado, né? Depois, acho que no outro passo, né? Entender por que você resiste do ponto de vista religioso, etc, né? A gente conhece bastante trabalhos, né? Que os alunos vão questionando dentro da própria aula a sua própria religião. Não é porque, poxa, não podia. Não é porque você é daquela religião. Eu lembro que eu tive uma aluna que, quando trabalhava com essas questões numa outra faculdade, ela era uma menina super religiosa, super assim. Vamos dizer assim, entre aspas, né, com bastante aspas, certinha, né? Mas ela tinha uns puta dread, ela tinha uma puta de uma estética afro, né, assim, né, que a gente tem visto. E aí um dia eu cheguei pra ir, aí descobri que ela super curtiu funk, né? Aí eu falei assim pra ela, poxa, mas você falou pra mim as questões religiosas e tal. Ela falou assim, mas eu curto o ritmo. Né? Então, ela vai na igreja, ela faz as coisas, mas ela pensava, tinha a condição de fazer a crítica à própria igreja, né? Ou algumas coisas que são ditas na igreja, não a igreja em si, né? Então, eu acho que o trabalho que você coloca é isso, né? Tem que trazer as diversas coisas. Alguém ia falar que eu foi o Lucas? Eu ia falar assim, que talvez diferente de outras perspectivas, assim, né? A resistência no currículo cultural, ela, ao invés de ser muito um problema, né, ela às vezes a possibilidade de você pensar na prática pedagógica. A pedagogia do senso. É a problematização, né? Exato. Então acho que isso é interessante também colocar. Né? É o que resistência a gente incorpora na aula. Legal. Bom, se vocês querem parar, já deu 1 hora. Né? Acho que é só pra gente. Foi legal essas conversas, né? Vamos desligar lá, Lucas? Vamos. Agora o trabalho é os cortes, né? Não, esse daí nós vamos ver se a gente vai aproveitar ou não. Acho que sim, que tem coisas legais, né? Depois eu vou ver.